Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que o Senhor abençoe poderosamente as suas vidas, que vocês estejam abundantemente na presença do Senhor. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com essa belíssima, maravilhosa e grande missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Eu peço encarecidamente que vocês tirem esses minutos para ouvir a palavra de Deus, para prestarem atenção, para serem impactados por ela, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós prestamos atenção, o Espírito Santo do Senhor, ele faz o seu agir, o seu mover em nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos diz que a palavra de Deus, ela penetra nas nossas juntas e medulas e faz aquilo que é da vontade do Senhor. Isaías capítulo 56. E eu peço a vocês, se desliguem de tudo que vocês têm para fazer, das preocupações de qualquer coisa, e tirem este momento com Deus, que é o nome do nosso programa. E eu quero trazer para nós uma leitura em Hebreus capítulo 11, que é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, versículo 11, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa mensagem de hoje ela tem como tema fé genuína. Uma fé pura, uma fé limpa, uma fé sem rugas, sem máculas, uma fé que nós verdadeiramente abrimos a nossa boca e dizemos: eu tenho fé no Senhor. Charles Haddon Spurgeon, ele diz assim em uma de suas pregações: uma pequena fé levará a tua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma. O Príncipe dos Pregadores diz isto porque a palavra do Senhor ela diz que aquele que tem uma fé como um grão de mostarda pode mover uma montanha de um lado para outro. Então, aquele que verdadeiramente crê e tem fé no Filho de Deus, ele o confessa, ele serve, ele canta, ele louva, ele segue, ele vive. Mas aqueles que têm uma grande fé são conhecidos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Um pote, ele nem sempre está cheio, transbordante. O pote, às vezes, ele está por cima, pela boca, e isto gera grande alegria. Às vezes ele está na metade e às vezes ele está lá no ralinho, com bem pouquinha água. Quando estamos transbordantes do Espírito Santo do Senhor, quando a nossa fé é uma fé maravilhosa, uma fé grandiosa, tudo aquilo que nós passamos aqui, meus irmãos, é fichinha. Porque a graça e a paz e a maravilha do Senhor, ela habita sobre nós. E eu quero trazer aqui algumas pessoas que, para mim, foram grandes homens que tiveram fés maravilhosas. A Galeria da Fé, se você for ler Hebreus capítulo 11, ele vai falar sobre esses homens e mulheres que tiveram fés genuínas. Alguns eu até peguei daqui, mas outros eu peguei que o Senhor me tocou para trazer. Em Gênesis capítulo 22, ele fala sobre um homem já avançado de idade. Um homem do qual Deus o prometeu que ele seria pai de nações e que só é pai aos 100 anos, com sua esposa já tendo mais de 90 anos. Este homem se chama Abraão, mais conhecido como pai de multidões. Deus certa vez chega para Abraão e diz: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e leva ele para o monte e sacrifica ele ali a mim. Abraão, sem hesitar, chama seu filho, pega um dos seus servos fiéis, sobe com o menino e quando chega lá em cima do monte, ele pede para que o seu servo ele fique lá embaixo no monte, sobe com seu filho e quando chega lá o filho diz: papai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, ele diz para o seu filho: meu filho, Deus proverá. Abraão sabia que Deus ele queria o seu filho como prova e ele estava disposto a dar o seu filho como prova. Mas ele sabia também que aquele Deus que estava pedindo a ele uma prova da sua fé e do seu amor pelo Senhor, também seria aquele Deus que a qualquer momento iria dar a provisão. E por isso que ele diz: o Senhor proverá.
E quando ele está à beira de sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor brada e diz: não fazes isto com o menino. Quando ele olha, tem um cordeirozinho amarrado sobre um arbusto. Pegam aquele cordeiro e morre. Que fé maravilhosa. Que fé genuína. Em 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos um jovem de aproximadamente 15 anos de idade. Já tendo sido ungido rei, somente a sua família sabia, e o profeta Samuel, aquele jovem pedindo do seu pai para que fosse até a guerra, leva queijos, pães e comidas para os seus irmãos e para os comandantes. Aquele jovem chega, e quando ele chega, ele se depara com Golias, um gigante, um herói de guerra dos filisteus, com quase 3 metros de altura. A história diz que Golias tinha entre 2,90 metros e 3,5 metros, um homem altíssimo, forte, poderoso, viril, que vencia muitas batalhas para o povo filisteu, e já fazia 40 dias e 40 noites que ele desafiava o povo do Senhor, e ninguém tinha coragem de ir contra ele. O rei Saul já tinha oferecido àquelas pessoas a mão da sua filha, um pedaço do seu reino, não pagaria impostos e que se sentaria sempre à sua mesa, mas ninguém se animava para ir. Um jovem de aproximadamente 15 anos escuta aquilo e diz: quem é este incircunciso para afrontar o povo do Senhor? E vai e duela com aquele gigante, e com apenas uma funda e uma pedra que ele lança, derruba aquele gigante no chão, toma sua própria espada e corta sua cabeça. Ele não foi pela sua força, ele foi pela sua fé. Em 2 Reis, o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã. Os soldados do rei Ben-Hadad da Síria cercam a cidade de Dotã, e Geazi, o seu servo, quando se acorda logo cedo, vai se espreguiçar na varanda. Quando ele olha, a cidade está toda rodeada pelos seus inimigos. E ele acorda Eliseu e diz: meu senhor, estamos perdidos. Os sírios nos cercaram e vão nos matar. Eliseu olha para aquele homem e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu dá uma ordem para que aquele jovem veja, e quando aquele jovem vê legiões de anjos ao seu redor. E ele pede ao Senhor que fira aqueles soldados de cegueira. O Senhor fere. Ele leva aqueles soldados até a cidade de Samaria, coloca no meio do quartel-general de Israel, e quando chega lá, diz para o rei que não mate nenhum sequer, dê de comida, dê de bebida, e os dispersa. A guerra ali se cessou. Um homem que teve fé no Deus Todo-Poderoso, e não se deixou abalar pelas situações, meus irmãos, porque ele estava numa situação adversa. Milhares e milhares de soldados estavam ali para o matar, mas ele teve fé que o Deus Todo-Poderoso que ele serve não iria deixar ele desamparado. O que dizer de Jó? O que dizer, meus irmãos, de Jó? Um homem que era tido como o mais rico do seu período da história. Um homem que tinha 10 filhos, que tinha uma família crente, fiel ao Senhor. Filhos que se davam bem, boa abastança, bons servos. Mas o diabo intenta para derrubar a ele. Leva seus 10 filhos em morte e leva toda a sua riqueza. Quão duro é para um pai enterrar um filho, imagina 10. Depois, sua esposa ainda caçoa dele, ainda o abandona, não dá apoio. Os seus amigos não o apoiam. Mas este homem, no capítulo 19, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, que fé maravilhosa. Jó sabia que Deus estava cuidando dele, mesmo em meio às suas enfermidades, mesmo em meio às suas chagas, mesmo em meio às suas perdas, que a fé que ele tinha no Senhor era maior do que os momentos e situações difíceis que aquele homem estava passando. Aquele homem deu uma reviravolta de 360 graus na sua vida. Aquele homem que era o homem que todos desejavam ter a vida dele, todos desejavam ser como ele era, ter o que ele tinha, ter a família que ele tinha, de repente não tem mais nada. E ele, em vez de murmurar e reclamar ao Senhor por ter perdido tudo isso, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele diz: eu sei que o meu Redentor é comigo.
e Ele vai me ajudar, Ele vai me acudir. E nós vemos lá no capítulo 42, o Senhor restaurando tudo a joia em dobro, dando seus 10 filhos novamente, fazendo com que ele seja o homem mais poderoso do seu período. E o que dizer, meus irmãos, do apóstolo Paulo? Homem de fé. Quantas vezes o homem foi açoitado, foi cuspido, foi caluniado. Mas quando ele está lá no livro de Filipenses, capítulo 1, ele diz: pela fé, Paulo disse que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Morrer para um cristão, meus irmãos, é lucro. O cristão verdadeiro, ele não teme a morte. Porque ele sabe que a morte tão somente é uma passagem de sair deste mundo de crueldades, este mundo de corrupção, este mundo de mentira, este mundo de plena satisfação da carne e partir para os céus, partir para a glória, partir para junto do seu Deus, experimentar o banquete celestial, estar ao lado de Jesus, ver todas as maravilhas que o Senhor tem para nós, não sentir fome, não sentir frio, não sentir sede, não sentir raiva, tão somente glorificar ao Senhor e viver uma vida de paz por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem passado. Eu tenho minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades. Não são poucas, são muitas. Só Deus sabe. E cada um de nós suportamos uma carga. Você suporta a sua, eu suporto a minha. Eu não consigo suportar o seu fardo e você não consegue suportar o meu. Mas o Senhor, Ele nos dá um fardo em que nós possamos carregar. Porque a sua palavra diz lá em Coríntios que Deus não nos dá um fardo que nós não podemos carregar. Se o fardo está duro, está pesado, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Tenha fé que o Deus poderoso, que todos esses homens, mulheres e personagens da Bíblia creram, e foi por eles, Ele também é conosco. Não negocie a sua fé, não barateie a sua fé. Não deixe Jesus de lado para que você tão somente satisfaça a vontade da sua carne, porque isto é passageiro. Isto logo vai embora. E somente aqueles que tiveram a fé genuína no Senhor foram citados aqui em Hebreus. E somente aqueles que têm fé genuína no Senhor é que um dia vão estar lá, sentados naquela mesa, com os 24 anciões, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, louvando, engrandecendo e adorando ao Senhor, sendo participante da mesa de Deus. E como é maravilhoso almejarmos isto, meu Deus, como eu quero isto para a minha vida e quero para a sua. Tenha fé no Senhor. Não deixe se abalar pelas situações adversas. Lembre-se, todo deserto nos fortalece e faz com que sejamos cada vez mais fortes. Eu quero orar. Eu quero orar pedindo a Deus por sua vida. Eu quero orar pedindo a Deus pelas pessoas que estão enfermas na carne, as pessoas que estão enfermas espiritualmente, para que Deus restaure vidas, para que a nossa fé seja restaurada e tenhamos uma fé genuína. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, meu Pai. Eu louvo ao Senhor porque Tu és maravilhoso, Tu és bendito e sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. Cura, meu Deus, as enfermidades, meu Deus, da nossa alma. Cura a nossa incredulidade, cura o nosso pecado. Cura, Senhor, a nossa carne, cura todas as pessoas, meu Pai Santo, que estão tendo enfermidades na carne. Pessoas que estão em leitos de hospitais, pessoas que estão desencorajadas, pessoas que acham que não tem mais saída, pessoas que os médicos já disseram que não tem mais jeito, mas Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o médico dos médicos. E a última palavra é do Senhor, a última palavra não é do homem. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer maravilha, que Tu podes dar, meu Deus, uma reviravolta em nossas vidas de 360 graus. Toma para Ti, meu Deus, aqueles que se afastaram do Teu Evangelho. Toma para Ti, meu Deus, e restaura famílias, meu Deus. Restaura empregos, restaura ânimos, fé. Que o Teu Evangelho, meu Deus, ele impacte as nossas vidas, que sejamos praticantes, meu Deus, e não tão somente ouvintes. Que eu fale
que eu pregue, que eu viva, mesmo em meio a dificuldades e a lutas, que nós não neguemos, meu Deus, a nossa fé, não nos neguemos ao Evangelho, porque Tu és um Deus poderoso. Cuide de nós, da nossa família, Senhor, e restaura os nossos corações. Livra do nosso principal inimigo, Senhor, que somos nós mesmos. Que o nosso desejo seja sempre de fazer aquilo que é da Tua vontade e de glorificar ao Senhor. Eu agradeço por mais um dia poder levar a Tua palavra, agradeço por esse irmão e essa irmã, meu Deus, que chegou até aqui e que eu tenho certeza que vai ser poderosamente abençoado pelo Senhor. Eu louvo a Ti, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é um participante do nosso grupo, se inscreva. Se inscreva, curta, comente. Se você quer saber sobre alguma passagem, alguma palavra, Tiago, eu tenho uma dúvida nisso, coloque nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de poder estudar, de poder trazer uma palavra para nós, para tirar nossas dúvidas, para nos aproximar mais do Senhor. Abençoe o canal para que mais pessoas possam ver. E eu sempre enfatizo isso no final do programa. Todos nós, eu, você, cada um de nós temos esta missão de levarmos a palavra de Deus às pessoas. O Senhor Jesus nos deu esta ordem. Lá em Mateus capítulo 28 ele diz que ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem. Eu estou fazendo, faça a sua parte, compartilhe essa mensagem. Compartilhe mensagens do Senhor, passagens bíblicas e deixe que esta semente ela germine nos corações. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.